batizou cenáculo. Então, nós começamos aqui hoje, né, dia 27 de agosto, como irmãos pelo sangue de Cristo, nós estamos registrando para que fique assim a memória dessa nossa reflexão, essa nossa pesquisa. Pode passar mais um pouquinho. Quem vai nos conduzir nessa reflexão é a Madonna do Cálice. O nome é Madonna do Cálice, aquela que a gente tem no quadro, né, apontando, ela e o menino apontando para o cálice, olha ali, Madonna do Cálice. Então, pela intercessão de Maria, nossa mãe, mãe de Jesus, Nossa Senhora do preciosíssimo sangue, é que nós estamos aqui reunidos, né? Com essa intercessão, com essa certeza de que a mãe não nos deixa sozinhos e faz então essa contínua súplica ao Senhor, que derrame o seu Espírito sobre cada um de nós. Nossa Senhora do preciosíssimo sangue de Cristo, rogai por nós. É muito linda essa imagem, né? Ela é em madeira, é diferente, não sabemos qual o artista que fez, mas ela é italiana, em madeira, e realmente uma beleza lindíssima e fica na Capela do Santíssimo. Então vamos adiante. Todo aniversário, né, e também a celebração de aniversário de paróquia não é diferente do nosso. A gente faz uma reflexão olhando para trás, a gente lembra do passado, a gente recorda pessoas que marcaram época aqui na nossa comunidade, a gente recorda acontecimentos. Depois a gente olhar esse ontem, é que a gente olha o nosso hoje e a gente prepara, projeta, né, esse amanhã nosso, né? E aqui foram colocadas numa mesma família, a nossa, né? A nossa família foram colocados vários momentos. Ali bodas de ouro do papai e da mamãe, bodas de prata da gente, e a garotada toda que era do encontro de adolescente, tinha sido do encontro de adolescente, a feita Eucaristia aqui, a catequese, todos ali. Aqui, quando nós fizemos, papai e mamãe fizeram 60 anos de casados. Mais de 60, né, foi bem depois. E depois aqui, quando um dos netos veio fazer, o primeiro neto que veio fazer a preparação para a primeira Eucaristia na nossa catequese. Então, numa família, a gente pode espelhar a história dessa paróquia, né? Uma geração vai, uma vem, e vai permanecendo, né? E nos achados a gente encontra a carta do primeiro padre daqui para a vovó, como dizimista, quando nós encontramos o padre Farinha, do padre Lucas, quando o papai e a mamãe fizeram encontro de casais, tem uma carta dele, né? Do padre Fritz, que é mais recente. Então a gente vai fazendo memória, por isso a gente celebra 47 anos, né? É um tipo de celebração mesmo. Vamos lá? Olha só, como é que veio parar aqui na Tijuca essa congregação dos missionários do sangue de Cristo, desde 1930 no Pará. Lá no Pará, logo os dois primeiros padres que vieram, eles vieram a convite. A solicitação foi que eles viessem pelo bispo de lá, que eles viessem estudar aqui. Quando eles se apresentaram na casa do bispo, ele realmente, vamos desligar aqui, vamos ver, ali a nossa cinegrafista vai regulando as coisas. Quando eles foram se apresentar na casa do bispo, quem os recebeu foi o vigário paroquial, botou os dois para correr. Ele esperava padres com cara de padre, não padres com cara de pobres. E os missionários eram bastante despojados. Lá foram eles, os dois missionários que vieram, foram percorrendo lá o caminho e procurando onde iam ficar, até que depois realmente o bispo os queria como missionários. O norte do nosso país, ó, em 1930 a gente imagina o deserto
era lá, né? Um mês logo morreu das doenças de época, febre amarela lá do espaço. Então, a vida é muito dura. E nesse tempo, né, que eles foram passando lá, eles foram percebendo de 1930 até 65, lutando 35 anos lá, eles perceberam que ter uma casa aqui no sul do país seria muito bom. Essa casa serviria de acolhida para os que quando viessem, né, de passagem para lá. Depois de uma outra ideia também de que essa casa poderia ser um celeiro vocacional. Outras congregações buscavam isso, capuchinhos, franciscanos, e no sul eles encontravam um celeiro de vocações. Então, com o relacionamento que já existia com o Dom Jaime de Barros Câmara, isso ficou mais fácil, porque ele conhecia o trabalho deles, né? E abriu uma casa, então ele aceitou esse pedido desde que eles assumissem uma paróquia. Então saíram da Alemanha, foram para o Pará e vieram parar aqui no Rio de Janeiro. Aqui uma outra representação da Madonna do Cálice, está aqui, ó, Madonna do Cálice. E aqui a representação de São Gaspar, que é o fundador da congregação dos funcionários do Sangue de Cristo, né? Vamos mais um pouco. Vamos virando. Está bebecido. Então, Dom Jaime, ele que assinou, né, aquele decreto, autorizou, os responsabilizou para que ficassem com essa responsabilidade no bairro da Aldeia Campista, que era como se chamava aqui, né? Nós, os jovens há mais tempo, sabemos disso, né? Aqui era a Aldeia Campista, agora é Tijuca. Vamos mais passando. Padre Guilherme foi nomeado o primeiro pároco. E, curiosamente, essa data, 28 de junho de 65, né, um ano depois, nós dois estamos casando. Nós já frequentávamos a paróquia como namorados, noivos, né, e nessa data, só depois estamos casando. Você conheceu o Padre Guilherme? Conhecia eles todos. E o Padre Lucas, eu só encontrei o retrato do Padre Lucas já mais velho, mas ele era um garoto quando ele veio para cá. Ele era recém-ordenado. E ele veio ser o vigário e cooperador. E logo, posteriormente, ele assumiu mesmo a paróquia, porque o Padre Guilherme foi chamado para alguns poucos afazeres. Então, Rua Muniz número 60, uma casa antiga, foi inaugurada a paróquia do Sangue de Cristo. Vamos. Nesse tempo mesmo do Padre Guilherme, já se sentiu a necessidade, porque lá era uma casa antiga, então foi fazendo obra. Primeiro era na sala da frente que funcionava, depois quebra a parede, aí fica a sala da frente, mais outras salas, e a comunidade crescendo. Depois resolveram então no quintal da casa fazer um amplo galpão, lá parecia amplo, né, pra gente na época, né? Mas logo já não dava conta, então logo o Padre Guilherme viu a necessidade de se construir uma igreja de verdade, né? Não mais improvisada como era lá. E aqui nesse terreno tinha uma casa grande, uma casa que na época a gente chamava Casa de Cômodos. Compraram essa terra e o ano que começou a obra eu não lembro, não consegui ver. Mas foi já Dom Eugênio, já quem veio inaugurar, abençoar, presidir, né, a bênção desse novo tempo. Mas como é que foi essa história? Olha aqui na tela de quadro à direita, uma das formas onde eles botavam o concreto. Tá vendo? Eram feitas em formas, isso dos adornos, da ornamentação. E algumas coisas eram talhadas, como a gente vê ali, para poder talhar a forma. Né? Era um trabalho diferente. Ah, por que era diferente? Vamos ver. Por que era diferente? Por que pensaram em fazer uma igreja diferente? Aqui a gente tem já pela frente da igreja, a gente já vê, não tem torre, né, diferente das outras igrejas. O pessoal até dizia que nem parece que a igreja é católica. E dentro da nossa igreja, esse jeito de ser, essa fotografia assim, está dando bastante ideia de como é que é essa igreja. Ela é diferente.
história da Igreja, o Concílio Vaticano II, que atualmente a gente está celebrando 50 anos, né, desse tempo do Concílio, mas o que o Concílio veio fazer? Né? Então, o primeiro documento publicado foi um documento que o próprio Papa João XXIII já conclamou isso. Ele não viu o concílio terminar, quem deu continuidade foi Paulo VI, mas ele já tinha na mente dele, inspirado pelo Espírito Santo, o que era preciso ser feito. Vamos adiante. E na Constituição, né, do concílio, documento com esse nome fortíssimo, a Constituição, a gente sabe, Sacrosanto Concílio, o nome é dado pelas primeiras duas palavras em latim. Então, este sagrado concílio propõe-se a fomentar a vida cristã entre os fiéis, acomodar melhor as necessidades de nossa época, as instituições que são passíveis de mudanças. Olha a visão, né? Você tem que atualizar assim mesmo, drástica na liturgia, porque vários de nós aqui lembram como eram as celebrações das missas. O problema não era só você falar em latim, não. É que a gente não sabia o que estava falando lá na frente. Então, muitas pessoas ficavam aqui fazendo suas orações, o padre lá celebrando a missa, na língua do latim, tipos desse documento, a Sacrosanto Concílio. Renovar os ritos através de um retorno às fontes. Você não é botar novidade na história, mas é olhar como é que isso era feito antes. Como é que era feito no tempo da igreja primitiva? Então, as celebrações eram feitas nas casas. Vou passar aqui. Elas eram feitas nas casas e eram as pessoas próximas, não havia aquela distância. Né? E as pessoas rezavam junto. As pessoas recebiam o pão, o corpo e o sangue do Senhor em todas as celebrações. Então, esse retorno às fontes, simplificando para permitir o quê? Essa melhor compreensão e uma participação mais ativa. Então, em vez de a gente ficar assistindo à missa, o foco do Vaticano II, né, nesse documento, era que a gente venha a participar da missa, que é o que a gente faz hoje. Uns comentários de um professor de liturgia. Concentrada ali no altar, no presbitério é o lugar do presbítero, o lugar do padre. A gente sofre. Concentrado no presbitério, a liturgia tinha se tornado, ao longo dos séculos, um negócio dos padres, um negócio dos clérigos. Enquanto eles celebravam em latim e em silêncio, os fiéis, por sua vez, liam suas orações piedosas ou recitavam o terço. E eu lembro da vovó de Mantilha, com um terço na mão. E quando a missa acabava, a gente cutucava a vovó para avisar que a missa tinha acabado. E a gente já percebe um sentido de igreja para o povo de Deus, que vem sair depois no outro documento sobre a igreja, que é o Lumen Gentium. Vamos ao seguinte. Quando foi se projetar esse novo templo, vamos aproveitar, eu deve ter imaginado, né? Padre Guilherme, Padre Lucas, vamos pegar e aplicar já o documento Sacrosanto Concílio para que o nosso tempo já atenda a essas orientações. Então foi feito um concurso, lançado um concurso internacionalmente. A sede dos missionários do Sangue de Cristo é na Alemanha. Dizem, eu não encontrei documentação, que até o Salvador Dalí concorreu. Mas isso é dito e até em reportagem de jornal mesmo. E o arquiteto escolhido, se a gente entrar no Facebook, a gente acha. Esse Eugênio Slash, não sei nem dizer o nome dele, né? Ele é húngaro, mas residente escolhido. Deve ter sido uma comissão, né? Dos pais. Eu não sei, eu não me lembro disso na época, né? Nessa época, como é que isso foi escolhido? Adiante. Olha a diferença de uma igreja tradicional
e a nossa, cumprindo esse parágrafo 127 que a gente tem aqui no documento. Na construção de edifícios sagrados, tem-se grande preocupação de que sejam aptos para lá se realizarem as ações litúrgicas e permitam a participação ativa dos fiéis. O texto é cópia fiel aqui do Sacrosanto Concílio, que, com todo respeito, elas não têm nada a ver com aquela arquitetura, elas estão ali, quem colocou achou bonito, a gente sempre respeita, tem que ter o respeito, porque quem faz está fazendo com o maior zelo. Mas a gente esteve lá agora, né, nosso altar está lindíssimo, com uma toalha lindíssima, né, com o símbolo da Eucaristia ali bordado, e isso que é o que distingue aqui, é que aqui nesse local sagrado tem esse sentido do abraçar o povo e o povo abraçar o altar. Tem o lugar do coro aqui colocado também, se distingue também. O altar já é virado para o povo, né? O celebrante já vai celebrar aqui. Não sei se vocês lembram, até, eu acho que quem mudou, não me lembro se foi o Padre Cláudio ou o Padre Euson, que sabiamente mudaram, porque não era bonito, não sei, o Padre Farinha e o Padre Cris, eles ficavam na frente do altar quando eles sentavam, para ficar mais próximo do povo. Mas, ao mesmo tempo, você também tira a visão ali do altar, né? Então, você vê, sempre é possível você acrescentar alguma coisa que vai tornar mais eloquente aquela arquitetura ali. Aqui a gente tem esses vitrôs aqui, né? Essa parte interna, aí já é de outro artista, como a gente vai ver. O artista é esse tal Sigulda, que os garotos aqui do entorno de jovens aqui descobriram, né? Também residente aqui no Brasil, agora é falecido, mas ele foi responsável pela parte interna que o parágrafo 128, ao qual o parágrafo 128 se refere. Revejam-se o mais depressa possível, juntamente com os livros litúrgicos, conforme dispõe o artigo 25, os cânones e determinações eclesiásticas atinentes ao conjunto das coisas externas que se referem ao culto, sobretudo quanto a uma construção funcional e digna dos edifícios sagrados, a ereção e forma dos altares, a nobreza, disposição e segurança dos sacrários, dignidade e funcionalidade do batistério, conveniente disposição das imagens, decoração e ornamentos. Ele vai no detalhe, né? Que é preciso se ver o mais depressa possível, né? Para que as coisas fossem funcionais, continuassem dignas, mas fossem funcionais. Porque aí a gente começa com essa primeira obra, que é a Nossa Senhora, coluna da igreja, é Nossa Senhora da Acolhida. O autor deu esse nome, Nossa Senhora da Acolhida. Ela tem essa posição, porque tanto ela recebe, a gente pode interpretar que ela recebe, como ela oferece o menino. E ela coluna da igreja. À direita do Cristo, logo, a gente vai ver no altar. Agora, a posição do menino é que, eu não havia nunca prestado atenção, mas vendo, a posição do menino é a posição de cruz, já apontando para um destino, não, essa palavra é horrorosa, né? Mas para o fim, em que seria aquele aparente fim que seria a cruz, que na realidade vai ser coroada com a ressurreição. Então, essa primeira obra que a gente destaca, e aqui, né, à direita do altar, aqui o sacrário, e aqui Nossa Senhora, bem próxima. Vamos outro aqui. E aí a gente tem a via sacra.
vários quadros, né, feitos em concreto, e com esses momentos. Momentos da paixão de Cristo, já que aqui é sacra. Mas momentos dessa paixão que continua hoje. O mal continua. O mal não foi exterminado. Né? Ele é vencido a cada dia, mas se manifesta e a cada dia novamente é vencido. E ao 11 autogeneros para reflexão pessoal e coletiva, mas são abstratos. Eles apontam e aí o Espírito nos conduz para o que será que está dizendo, e para cada um de nós está dizendo uma coisa. Então, vamos ver a Via Sacra. Aqui pode não estar, a gente vai ver depois aumentado, né? A gente vai ver depois alguns quadros. Então, agora, uma informação que eu tive, dos meninos me disse que foram colocadas uma iluminação atrás da Via Sacra. Só que o que acontece quando você ilumina atrás? Você não vê. Se a luz vem de trás, você não vai ver. Para ser iluminada, a luz precisaria estar na frente. Né? Mas foi colocada lá a luz, tanto que não se usava praticamente acender as luzes da Via Sacra por isso. Porque quando eu acendo a luz de trás, eu ofusco ali o que está na frente. Então, nós vamos ver, o primeiro quadro é esse aqui da condenação. Então, Jesus, Pilatos e aqui no meio, representando aqueles que vão dizer crucificam. Isso a gente tem, eu já tinha, mas eu não me lembrava, que a esposa do tal Segundo, ela mandou um resumo da Via Sacra, um resumo, uns títulos assim da Via Sacra, e eu não lembrava que a gente tinha isso, acho que eu nunca tinha lido, ontem que eu estava achando, mas estava assim tudo bem de acordo com o que a gente tinha pensado. Então aqui a gente encontra essa condenação, ali a gente encontra soldados, que é o mal, né, esse julgamento, esse mal continuando hoje. Depois nós vamos acompanhando, porque a gente vai ver aqui a cruz. Aqui eu acho que é como se fosse uma torquês. Assim, eu na minha interpretação pessoal, vejo como instrumento de tortura. Né? Vamos ali adiante. A condenação. Olha nessa. Aquela lá em cima, você tem dois soldados e com uma arma na cabeça de uma terceira pessoa. Aqui, Jesus, né, e fica bem patente, né, essa força aqui da condenação. Né? Sem culpa alguma, ele é condenado. E é dito por Pilatos, não me encontro culpa alguma. Nada. Mas o povo é coordenado, insuflado ali, vota pela condenação. Então vamos. A coroa de espinhos, né? Jesus é coroado de espinhos. Aí a gente vê um instrumento de tortura, né? A coroa de espinhos, que a gente era colocada assim, trançado, né? Os espinhos, e a gente tem aqui no Brasil aqueles espinhos que a gente chama coroa de Cristo, né? Evocam esse sofrimento, o sangue já começa a ser derramado quando Jesus é flagelado, continua sendo derramado também pela coroa de espinhos. As mãos que apontam, as mãos que condenam, né? Mas não são mãos que ajudam. Né? A gente tem mão estendida, mão assim, mão aparentemente aqui poderia ser, a gente diria, uma mão abençoando. Não é a bênção. E Jesus carregando a cruz, que não seria dele, mas sim nossa. Né? E aqui a acusação permanente ali. O tempo todo que Jesus vai caminhando, ele vai sendo continuamente condenado.
poucas pessoas têm piedade. Jesus cai pela primeira vez, né? Olha como o artista representa aqui, né? Só as mãos, só a mão de Jesus aqui. E a gente lá na Via Sacra, a gente não vê de perto, a gente perde um pouco a dimensão das figuras. Assim, quando a gente bota assim de perto, a gente vê. Aqui está mais nítido. Fica mais nítido para que a gente vê. Tinha percebido o cabelo. E o povo, ali simbolizando, né, aquele povo que vai ocupando, né, e maltratando, né, tirando pedra mesmo, e continua gritando que ele crucificam, né, o grito do povo. Mas Jesus encontra sua mãe, né, então ele faz em 2 quadros, né, Maria prostrada. Imagina o olhar de Maria ali para Jesus, né? Olha, está sendo ótimo, porque a gente lá, a gente não tem essa visão. Aqui fica mais perto, a gente vê mais, Está né? sendo ótimo. E esse encontro de Jesus com Maria, ele fica assim bem, para mim, né? Cada um de nós vai ver de um jeito, né? Vai sentir de um jeito. Diga. Que a Norminha está falando, eu vou falar uma aberração à arte também. Aberração à arte. Lá no local é tão difícil identificar. Essa história que a gente conhece, mas que a gente às vezes não lê nos quadros. Um homem ajuda Jesus a carregar a cruz, né? Ele não carregou por espontânea vontade. Nós temos o artista aqui, é bom que a gente pode pegar essas dicas com o Paulo. O homem ajuda Jesus a carregar a cruz, né? Ele não, veja só, ele não foi livremente, né? Mas ele foi escolhido, né? Para partilhar com Jesus esse peso, né? Estar junto de Jesus. E continua lá o povo ocupando lá. Jesus já estava realmente, já tinha perdido bastante sangue e cai novamente. Daqui a pouco a gente já vai vendo essas quedas. A expressão do rosto de Jesus, né? A gente sente a dor, né? E a cruz é muito grande. A cruz é muito grande, a gente normalmente não tem como a cruz é grande, né? Para mim fica isso, né? Como é grande. Outra. Aqui num dos quadros da atualidade tem 2 pessoas carregando um terceiro no meio, né? É o que Jesus nos aponta, né? Então, colocação desse texto bíblico, né? O que fizer a cada um dos pequeninos, né? É o próprio Jesus que está sendo feito. Então, trazer para o hoje, né? Aquele momento ali. A coragem, isso não é bíblico, mas a tradição conta. A coragem da mulher que entra naquela caminhada ali cheia de soldado e ela certamente com medo, mas ela nem por isso deixa de fazer isso, né? Que a tradição nos conta que a mulher vai e enxuga o rosto de Jesus ou umedece o rosto de Jesus. A gente, que foi aqui está um pouco de conforto a Jesus. Essa passagem é contada pela tradição. Não quer dizer que não é verdadeira porque não está na Bíblia, não é isso. Mas a tradição aponta que realmente uma mulher, e como era uma narrativa corria, né, de pessoa a pessoa, que uma mulher teria socorrido ali Jesus e que em retribuição o rosto dele ficou marcado naquele pano. E o nome dessa mulher é Verdadeira Imagem, ficou Verônica, né? No latim você vai ver que é Verdadeira Imagem. Ela tem essa coragem, né? Enquanto que outras e outros
Jesus cai pela segunda vez e ele reproduz ali quantas cruzes? Quantas cruzes? Né? Ele carrega as nossas cruzes. Esse simbolismo, ele carrega as nossas, não é só a dele. E aqui, o que a gente pode interpretar dessas pessoas que estão aí ao lado? Eu não estou vendo mais o Cirineu ali. Pode ser pessoas que estão um pouco se importando para aquele sofrimento. Está vendo? As multidões que se juntam quando acontece alguma coisa, algum massacre, algum linchamento. Vamos adiante. Ontem e hoje a violência continua. Né? Essa é da atualidade. Não é aqui, não é simultâneo com aquela. Próximo, se a gente for olhar lá, está próximo na parede. E é muito fácil quando você está por cima, vamos dizer assim, você massacrar o outro. Quando você está acompanhado de muitos, massacrar o outro. E a gente vê até nas coisas mais ridículas que é possível ver. Semana passada, uma torcida do futebol mata um menino assim, desse jeito. Continua, infelizmente. Jesus, ao passar pelas mulheres, ele as consola. É o que está escrito que Jesus está consolando. Eu já acho que Jesus não está consolando, não. Ele está dizendo para elas aquilo ali. Não precisa chorar por mim, não. Vocês ainda vão penar muito. Mas está escrito lá que Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Porque acompanhando Jesus, a gente vai ver até o fim, vão algumas mulheres, sem maltratá-lo. Os homens não tiveram muita permanência lá mesmo na história, não. Jesus mesmo diz, né? Não choreis por mim, antes por vós mesmas e por vossos filhos. Que tristeza, né? Vamos adiante. A acusação continua. Jesus, a queda, né, aparece de novo, e é aquilo que não é uma coisa repentina, vai acontecendo. Ele vai levando, na cruz com ele vai levando, e a gente vê isso na Sagrada Escritura, ele vai levando também os nossos pecados. Então a cruz pesa muito, porque ela está pesada dos nossos erros, os que já aconteceram, os que estão por acontecer. E ele vai levando até o fim essa cruz. E os acusadores continuam ali, com mão estendida. E Jesus é despojado de suas vestes. Ele já tinha pouca coisa no corpo, né? Já tinha, foi tudo se rasgando, ele estava com o manto já bem rasgado, aquela roupa já bem rasgada, porque tinha sido flagelado antes, botava a roupa e ao longo do tempo fragando. O resto, pouco de roupa que tinha, Jesus é despojado delas, né? Despojado da sua. A tentativa é despojá-lo da sua dignidade. Né? Em qualquer situação de aprisionamento, de tortura, quando se tira a roupa, é tirando a dignidade mesmo. E é isso que fazem com Jesus. Mas essa dignidade ele não perde nunca. Está lá aquele martelo pesado lá, no prego, e ele é pregado na cruz. E a gente relembra a mão, ele não era aqui que era juntado, né? Ele vai ali só um simbolismo, mas a gente vai lembrando. Era aqui era para
vendo algo, é aqui. Então imagina, se a gente dá uma martelada no dedo, a desgraça que é, que a gente sai ali tinindo. Imagina ser pregado uma mão, a outra mão e os pés. Coisa louca. A gente não consegue nem imaginar. Né? E é essa caminhada, né, na Via Sacra, que a gente está nessa 11ª estação aí, que Jesus é pregado na cruz. O padre Fritz chamou a atenção que ele não tem esse dedo aqui, ó, os 5 dedos. Ele não tem o dedo polegar, porque só os animais têm, né? Só o homem tem. Os animais, eles fazem assim a apreensão. Então ele disse que chegou à condição de animal, dentro daquela. Olha como isso enorme trazendo para a gente, né? Como isso é forte. Cada Fritz trouxe ela traz para a gente. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5. O que o artista está dizendo, né, para a gente? Porque quanta coisa a gente perde que o artista está tentando dizer para a gente, se a gente não tiver quem nos guie nessa leitura, nessa reflexão. Né? Ele foi submetido como se fosse um animal e vai para o abatedor. O polegar é só a dor. O Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus. E ele morre. E o artista representa sempre as mulheres ali ao pé da cruz. Não deixam sozinho no momento algum. E é aquele momento em que parece que tudo terminou. Vamos adiante. E Jesus é descido da cruz, né? E ele retrata ali uma parte do corpo, outra. Deve ter sido isso, né? Coisa. E Maria lá. E a gente relembra Pietá, diversas representações, né, de Maria com Jesus no colo, o sofrimento, né, deles todos vendo Jesus ali daquele jeito, acabado mesmo. E ele é sepultado, né, e tudo parece terminado. E aqui, para mim, é uma das grandes ideias, né, desse artista. Essa representação das 3, como se fossem as 3 cruzes, né? Aqueles 3 dias de espera em que até que ele ressuscite, aqui eu não tenho nada escrito, mas eu vejo como se fosse assim aquela força do Pai que o ressuscita, porque a gente vê na Sagrada Escritura tem Deus Pai o ressuscita, né? Quem ressuscita Jesus é o Pai, não é Jesus, vamos dizer, pelas suas próprias forças, embora a gente teologicamente não vai separar Pai, Filho e Espírito Santo, mas como um recurso para que a gente possa compreender algo que não tem como compreender, que é a ressurreição, Deus Pai o ressuscita. E essas 3 representações, como ele vai aumentando até que a grande novidade da vitória. Eu ali veria Isso. a força do Espírito Santo. É aquele fogo. Aquele fogo. Né? A vontade, as partilhas todas, né? A gente fala o que a gente tiver vontade de falar, porque o que a gente fala vem do coração, né? Não é uma coisa da gente inteira. E esse é o Cristo vencedor. Ele é uma coisa inédita para nós, de modo geral, a gente não vê um Cristo forte desse jeito, musculoso. E o nome que o autor dá a esse Cristo é Cristo vencedor.
batismo, algumas vezes a gente, atualmente não tem feito isso, mas subia lá para mostrar quem estava fazendo o encontro, o espaço, né, da nossa paróquia, o que ele dizia, e o comum era que ressaltassem essa imagem. Essa imagem de força. Não é um Cristo, como a gente vê em outras representações, fraquinho, não é? Um Cristo forte. Por isso ele vence a morte e a dor. E a ressurreição é essa. Verso 4 ali de novo, não, volta no. Volta. Aí parece que ele já está, a cruz da direita é a cruz da morte, da morte, né? Que ele coronando anteriormente. E ali então, o Cristo vencedor ele já está vendo aí, né? O ressuscitado. Ele é descido da cruz, né? Já está antevendo aí o Cristo vencedor naquela maneira. Ali que aqui é diferente, ele está aqui na cruz. Da direita ele está na cruz, né? Ele É está a na morte cruz dele. aqui. Ele é descido da cruz e é sepultado. E nesse sepultamento, né, oculto aos nossos olhos, acontece esse fato maravilhoso que transcende a história, transcende o tempo, que é a ressurreição de Jesus. Né? É a grande. E aí já fazendo parte de uma nova forma, o Espírito Santo ali, a força de Deus ali, ressuscitando. E a gente vai ao Cristo vencedor, que tem essa força, esse impacto, né, para muitos de nós. E eu lembro que a minha avó não gostava desse Cristo, até que ela entendeu o que significava. Aí ela passou a achar tudo maravilhoso. Bom, o que vence mesmo, né? Realmente ele é forte. Os braços, algumas vezes, eu não tinha interpretado assim, mas algumas vezes no batismo, a pessoa interpreta como os braços para o abraço. A gente tem aqui essa foto, tem o sangue e a Eucaristia, eu trouxe para cá porque está no nosso Fascom, né? Tem essa foto. Eu trouxe para cá porque eu achei assim tão forte esse sangue derramado que está aqui para a gente, né? Não se perde, né? Ele está aqui para a gente, né? Como se tivesse mesmo caindo ali para nós. E a gente tem pode colocar esse verso que é do André Alexandre, que ele bota esse nome, Cristo concreto. Então a gente, como se fosse a nossa 16ª estação. E o André então coloca, né, tenho por ti admiração tamanha que também no meu coração alguma coisa acontece, e só quando cruzo Adalberto Aranha minha carne estremece. É o sangue em minhas entranhas. Tu és único, templo escondido. Amo a poesia concreta de tuas imagens. Sobre o teu concreto encontrei o refúgio. Sobre o teu concreto edifiquei a minha casa. Por entre teus bancos cresci, comungei, crismei, casei. Por entre os espaços de teus largos bancos vi nossa filha nascer, caminhar, crescer, comungar. A tua capela, ó Cristo sofredor, ali carregaste nossas culpas, aliviaste nossa dor. A teus muros, a via sacra dos tempos modernos, das guerras modernas, dos novos gritos de dor. A Cristo que se ergue, glorioso, valoroso, musculoso diante de nossos olhos e nos olha com olhar penetrante. Muitos não te entendem, ó Cristo musculoso, mas nós chamamos, ó Cristo vitorioso, ó Cristo concreto,
do antigo e moderno templo da Adalberto Aranha. É muito lindo, né? E aí eu peço para você voltar para essa aqui, não, é naquele, nesse aqui, ó. Aqui é o servo sofredor. Você pega Isaías, é o servo sofredor, desfigurado. Né? E ele estava na capela do Santíssimo. Ficou ali na capela do Santíssimo 30 e tantos anos. Aí de repente disseram que o pessoal esparrava ali nele. Aí trocaram ele de lugar, botaram nas alturas que a gente nem vê mais que ele está lá. Né? Porque ele poderia estar onde ele está, mas encostado no chão, na altura, para que a gente, ao entrar, subir a escada, a gente o olhasse. Né? Mas foi colocado lá para cima. Então são umas coisas que às vezes a gente, quando faz, às vezes não pensa, que ele sempre está fazendo com a melhor das intenções. Mas esse aqui, eu acho que é muito forte para a gente olhar. É o servo sofredor, desfigurado. Não é para ser bonito, não. O Cristo da cruz não é para ser bonito. Ele é para mostrar a paixão. Mas todo mundo só quer ver coisa boa. Só quer coisa boa. O Cristo que está lá agora está bonito. Lá no Santíssimo. Mas será que a gente não está fugindo de ver um servo sofredor que todo dia está aí passando pela gente? No jornal da televisão, a guerra lá da Síria, ali uma pessoa que eu vejo ali no chão, na esquina, os dependentes de crack jogados ali pela rua. Eu não posso ficar só com o Cristo vencedor. Eu não posso abandonar o servo sofredor, senão eu estou recusando uma parte importante da minha fé. Isso eu acho uma coisa para a gente estar alerta. O Evangelho de domingo vai dizer isso. Cristo não mudou nem um pouquinho no seu projeto. Foram embora, foram saindo e ele deixou não ter ninguém perto dele, né? Mas não mudou uma vírgula daquilo que estava lá. Qual é a grande vitória que a gente vê ali? E quando a gente reza a passagem da agonia de Jesus morto, que Jesus diz: Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, a gente pensa, mal formados que nós somos, a gente pensa, porque ninguém mostra pra gente as coisas direito, né? A gente pensa que afastar a vontade de quê? Da cruz, né? O cálice, a vontade do Pai é a cruz, a vontade do Pai é o derramamento de sangue, só se fosse dois, né? Porque um Pai, um Deus de misericórdia e de bondade, que a vontade dele fosse que o seu filho derramasse o seu sangue, esse não é o Deus Pai de Jesus Cristo. Mas a gente não abandona esse lado. Esse lado não é porque o Pai quer o sofrimento e o derramamento de sangue. Esse lado é porque Jesus não muda o seu projeto. Ele vai até o fim. E quando pergunta, tu és rei? Ele diz, tu, Jesus. Ele não vai, ele não é porque ele está com medo que ele vai chegar e dizer, não, brincadeirinha. Né? Ele diz, você andou dizendo para aí que você era filho de Deus? Jesus, você está provocando, eu não consigo tirar você dessa situação. Tu disse, Jesus muda daquele projeto original que é qual? Fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que todos tenham vida e vida em abundância. Então, quando Jesus assume essa vontade do Pai, como consequência, ele tem sofrimento, mas não por vontade do Pai, de jeito nenhum. Isso é o anticristianismo. Não é o que o Senhor quer. Que a gente, sem perder de vista, sem deixar que o coração da gente esqueça do servo sofredor,
sem tirar ele de lugar e botar em outro lugar para a gente não ver, né? A gente também não perde a esperança e a gente vai para o outro. E a gente vê. Se tiver. Bom, isso. A gente tem essa vitória, né? Muitos não te entendem, ó, Cristo musculoso, mas nós te amamos, Cristo vitorioso, Cristo concreto, né? Do antigo e moderno tempo do Adalberto Aranha. Continua aqui, essa história continua. E até no e-mail que a gente estava passando, divulgando, coloca: se você gosta dessas imagens, você reza melhor com elas, que bom. Se você não gosta, aí busca para ver como é que você pode rezar melhor, apesar delas, né? Mas que a gente não pode deixar passar em branco, a gente não pode mesmo. Não tem como a gente deixar passar em branco. E a dificuldade, né, que a gente, enquanto comunidade, né, a gente vai vivenciando, é que às vezes a história, ela interpela a gente, né, faz a gente refletir e a gente tomar posições. Então deixa a história para lá. E isso não é o que o Senhor quer. Então, agradecendo ao Senhor por ter nos chamado, né, para sermos comunidade, os missionários do sangue de Cristo. Olha, não é pouca coisa, né? Veja só, é que a gente até brinca, nós não temos padroeiro, nós somos o próprio. É o próprio, né? É o próprio sangue de Jesus que é derramado continuamente e vai lavando a gente, fazendo acontecer, né, a história dele a cada dia. Então, Senhor, nós te louvamos e bendizemos pelo teu santo nome, pelo teu sangue derramado, por essa ideia linda que o Senhor teve de permanecer com a gente na Eucaristia, por essa ideia maravilhosa, muito louca, de se fazer pão, de se fazer vinho, para nos alimentar, nos sustentar, nos dar forças para caminhar. Senhor, junto contigo, nós queremos rezar como o Senhor ensinou, a oração do teu Pai. O Senhor nos concede a grande alegria de podermos chamar de Pai Nosso também. Estamos juntos como irmãos. Pai Nosso, que estás no céu, e pela intercessão da Madonna do Cais, seja derramado sobre nós a bênção do Senhor e nos acompanhe até nossas casas, que essa bênção se estenda também às nossas famílias. Em nome do Pai,